Queridos, a paz do Senhor. Amém. Nossa gratidão ao bom Deus por esta preciosíssima oportunidade que o Senhor nos proporciona, poder estar mais uma vez com a noiva do Cordeiro, para celebrar o nome precioso, bendito do Senhor Jesus, e poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oxalá, se não fora o Senhor em nosso favor, nós já estaríamos totalmente destruídos ou consumidos pelos nossos inimigos. Mas se nós estamos em pé, é porque as mãos poderosas do Altíssimo, elas têm nos sustentado diariamente. O Senhor é a razão da nossa existência na terra, Ele é o nosso bem maior, Ele é o nosso oxigênio, Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso tudo. Nós somos dele, dependemos dele, existimos por causa dele. Sem ele nada somos, sem ele nada temos, sem ele nada fazemos, sem ele nada podemos. Se somos o que somos, não somos pelo que somos, somos pelo que o Senhor é. E o Senhor é extraordinário, o Senhor é benigno, o Senhor é compassivo, o Senhor é longânimo, o Senhor é justo, o Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é forte, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é paz, o Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é socorro, o Senhor é amigo, o Senhor é sustento, o Senhor é rocha, o Senhor é luz, o Senhor é Pai, o Senhor é protetor, o Senhor é provedor, o Senhor é ajudador, o Senhor é conselheiro, o Senhor é tudo em todos, porque Ele é ilimitado, Ele é o Criador, Ele é o arquiteto, Ele é o dono, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor dos anjos, é o Senhor de Israel, é o Senhor da igreja, é o Senhor nosso, é o Senhor dos senhores, e por isso eu quero louvá-lo esta noite, por ter amanhecido vivo, inalando oxigênio, e hoje poder estar na sua casa vivendo um milagre, e poder dizer que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Agradecer muitíssimo, externar meu júbilo de gratidão ao bom Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Samuel J. Marques, que é um ícone dessa nova geração de líderes, da geração pós-modernidade, e um homem que Deus levantou na sua jovialidade, mas com maturidade, com caráter, com personalidade, com ousadia, onde teve a sensibilidade, por meio da vocação, doar a sua vida ao altar do Evangelho para fazer a diferença na face da terra. E nós queremos glorificar a Deus e poder estar aqui. Eu já pude participar do Júlio Renovação, onde ele era pastor, e pude vir aqui no seu primeiro ano e poder estar visualizando isto aqui. Isto não é resultado de dinheiro, não é resultado de político, isso aqui é resultado que tem um homem de Deus no centro da vontade de Deus, fazendo o que lhe apraz para glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu quero glorificar a Deus pela vida deste santo e abnegado servo do Senhor, que a sua companhia, seu ministério tem se tornado fertilizante para a nossa alma, e ele tem se tornado um luzeiro de influência para essa geração que quer ter um ministério frutífero, com responsabilidade, com dignidade, e que possa exaltar o nome do Senhor Jesus. A nossa oração é que a boa mão do Senhor continue estendida sobre este santo homem de Deus, sua boa e digna esposa, prolongando seus dias na terra com muita saúde, com muita graça, com muito vigor, e onde continuar colocando as mãos, continue havendo crescimento, prosperidade, conquistas, demolição das fortalezas do diabo, a expansão do reino de Deus e a glorificação do nome do Senhor Jesus. Vocês querem louvar a Deus pela vida do pastor e da pastora, que aprove a Deus doá-los para pastorear a noiva do Cordeiro nesta cidade. Você pode dar glória a Deus por isso. Que o Senhor seja louvado. Agradecer ao bom Deus, uma surpresa muito
benéfica, muito saudável, pastor João Barbosa, sua muito digna esposa. Pastor João Barbosa é um exímio pregador. Temos o prazer de tê-lo conectado ao nosso hall de amizade. É um homem íntegro, marido de uma só mulher, que por onde tem passado só tem deixado rastro de luz, cuidado da noiva do Cordeiro, e é muito bom ter esses patrimônios dessa nova geração na história da nossa denominação, e dentre eles um homem do quilate, do pastor João Barbosa. É muito bom mesmo, não só tê-lo como pastor, mas tê-lo como amigo, sua muito digna esposa, essa família abençoadíssima. Ao Eli Soares é um canário da Nova Jerusalém, que tem abençoado a população brasileira e além fronteira com uma linguagem jovial, mas com fundamento bíblico, que é bálsamo para a nossa alma. E quando ele está ministrando, nós não sabemos se ele está nos levando dentro do céu ou está trazendo o céu até a nós, porque a nossa alma é inundada da graça de Deus. Que a nossa oração seja que o Senhor venha blindá-lo, cobri-lo com sangue, com a boa mão estendida sobre ele, para ele continuar sendo esta pessoa que é e refletindo a glória de Cristo por onde tem passado. É muito bom ouvi-lo. E cumprimentando esses santos homens de Deus, estou cumprimentando o ministério da igreja, o José Roberto, ao Marcos, que tem doado sua vida, seu tempo, sua família, e representado o reino de Deus, esta igreja, com muita excelência e com muita qualidade. Que o Senhor seja louvado. Abra sua Bíblia, porque o Senhor te trouxe aqui, porque Ele tem uma palavra específica para a tua alma. Há uma probabilidade muito grande que, a partir desta ministração, a tua vida nunca mais ser a mesma, porque algo sobrenatural, por meio da aplicabilidade da palavra de Deus na regenciação inspiradora do bendito Espírito Santo, há de produzir milagres no âmago da tua alma. E hoje também há uma probabilidade muito grande de você ter respostas de questionamentos, de anseios que você faz na calada da noite, e até mesmo por circunstâncias que você está inserido, que você não tem explicação e a lógica humana não dá resposta para isso. É possível hoje você ter resposta. Eu vou usar um texto muito familiarizado aos senhores, muito familiarizado, mas riquíssimo na sua revelação. Você que trouxe a Bíblia, abra sua Bíblia agora em Cantares de Salomão. Abra sua Bíblia no livro de Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. Abra sua Bíblia, Cantares de Salomão. Se você deseja achar com facilidade, a primeira página da Bíblia é no índice. Mas como nós temos a tendência de usar diariamente os Salmos, é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Se baseia em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. Capítulo de número 2. Capítulo de número 2 do livro de Cantares de Salomão. Capítulo 2. E leiamos hoje, pela graça de Deus, os versículos 11 e o versículo de número 12. Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículos 11 e versículo 12. Se você achou esse texto da Bíblia, você pode celebrar ao Senhor dizendo aleluia. Aleluia. Eu vou lê-la na versão Almeida Corrigida, e na versão Almeida Corrigida diz a palavra do Senhor. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega ou chegou. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Amém? Volte os seus olhares novamente para este versículo. Olhe bem para este versículo e veja se está escrito assim. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou
esse foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega ou chegou. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Amém? Por favor, tome seu assento. Eu vou lhe fazer um pedido. Eu vou fazer um pedido para vocês. Por gentileza, o primeiro pedido: não feche sua Bíblia. Mantenha sua Bíblia aberta nesses 2 versículos. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. 2. Deixa eu lhe conscientizar de algumas verdades. Não se preocupem em dar glória a Deus. Há uma probabilidade de você não dar glória a Deus hoje aqui. Não se preocupe. Preocupe-se em ouvir a palavra de Deus. O glória a Deus, o aleluia, a adoração será um resultado eficaz por meio da aplicabilidade da palavra de Deus na regência do Espírito Santo no teu útero espiritual ou no solo fértil do teu coração. Quando o impacto da palavra por meio do Espírito Santo bater no teu interior, você literalmente, voluntariamente, movido pelo Espírito, você vai adorá-lo. Mas preocupe-se em ouvir a palavra de Deus, porque o Senhor vai dar resposta para você esta noite. E mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Senhores, servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, que me ouve neste santuário. Nós estamos ao vivo no templo central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Itapevi, São Paulo, Brasil. E nós estamos celebrando julho, renovação, estamos no 26º dia de culto conectado a uma cultura hebraica, judaica, uma tradição totalmente judaica, mas revestidos de linguagens, seja tipológica, seja alegórica, seja figurativa, seja simbólica, seja profética. O livro de Cantares de Salomão é recheado de uma série de lições e de riquezas espirituais. Só para os senhores terem uma ideia, o grande autor, o escritor, o mentor de Cantares de Salomão é o sábio Salomão. É o sábio Salomão. Na sua peregrinação, no seu processo construtivo e desenvolvimento da sua vida, numa regência do plano de Deus na face da terra, entre os seus contemporâneos, Salomão entoou 3.000 provérbios, escreveu 3.000 provérbios, entoou 1.005 cânticos. Dos 1.005 cânticos cantados, entoados por Salomão, aprove a Deus, por obra e graça do Espírito Santo, pegar um cântico e inseri-lo no cânon sagrado. No entanto, nós temos Cantares de Salomão, conhecido como Cântico dos Cânticos. É uma linguagem, é um hebraísmo, onde demonstra sua afeição, seu sentimento amoroso pela sua amada chamada Sulamita. Numa linguagem figurada, é uma representação de Deus e da nação de Israel. Numa linguagem alegórica ou tipológica, é uma representação de Cristo e da igreja na dispensação da graça. Mas os Cantares de Salomão, dentro da comunidade cristã, pela sua linguagem, pelo seu hebraísmo, pela cultura, e toda a linguagem vestida da cultura da época, poucos cristãos ou a comunidade cristã acessa Cantares de Salomão para o seu devocional. Isto é um prejuízo muito grande para a sua saúde espiritual, porque Cantares de Salomão é um dos livros mais ricos da Bíblia Sagrada. Tudo que nós precisamos para uma vida bem-sucedida na face da terra está em Cantares de Salomão. Você quer ser bem-sucedido na sua vida conjugal? Todo o segredo para uma vida bem-sucedida na vida matrimonial, Cantares de Salomão. Você quer saber de Jesus? Cantares de Salomão é cristocêntrico. Você tem lá a pessoa de Jesus, a natureza de Jesus, a imagem de Jesus, as obras de Jesus, o ministério de Jesus, e você tem tudo em Cantares de Salomão. Ah, mas eu não quero Jesus, eu quero sobre o Espírito Santo. Cantares de Salomão é o livro da paractologia, ministério do Espírito Santo, a obra do Espírito, a ação do Espírito, operacionalidade do Espírito, fruto do Espírito, edificação do Espírito, enchimento do Espírito, renovação do Espírito, fortalecimento do Espírito, dons do Espírito. Cantares de Salomão. Mas eu não quero nem Jesus, eu não quero nem Espírito Santo, eu quero vida ministerial.
perfil de obreiro, crescimento de obreiro, caráter de obreiro, estrutura de obreiro, qualidade de obreiro, um obreiro com excelência, Cantares de Salomão. Mas eu não quero nada ministerial, não quero nada de Jesus, eu não quero nada de família, eu não quero nada de Espírito Santo. Eu quero sobre escatologia, sinais da segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Jesus, a grande tribulação, o governo milenial de Jesus Cristo, a recompensa do justo. Cantares de Salomão. Mas eu não quero sobre nada de escatologia, eu quero ter uma vida vitoriosa, segredos para uma vida vitoriosa. Cantares de Salomão. Mas eu não quero nada da vida vitoriosa, eu quero ter uma vida próspera. Cantares de Salomão. Mas eu vivo deprimido, abatido, eu quero algo que venha edificar minhas emoções. Cantares de Salomão. Mas de tudo que Santo Cantares de Salomão tem hoje, todas as riquezas, minha proposta para os senhores hoje é olhar para esses 2 versículos com uma ótica psicológica, com uma ótica bíblica, com uma ótica contemporânea, e poder visualizar nesses 2 versículos a nossa imagem, a nossa história, os retratos da história da vida. Então hoje, baseado nesses 2 versículos, usando com uma ótica psicológica, uma ótica contemporânea e bíblica, eu vou falar um pouco com os senhores sobre as estações espirituais da vida cristã. Esses 2 versículos, o sábio Salomão, de forma alegórica, de forma camponesa, de forma gentil, de forma amorosa, de forma poética, ele apresenta nesses 2 versículos para nós as 4 estações da vida cristã, que você pode chamar de 4 fases. Você pode visualizar nesse texto, nesses 2 versículos, que você tem chuva, você tem inverno, isso está no versículo 11. Você olha para o versículo 12, você tem flores, que é uma primavera. Você olha no final do versículo 12, tem um cântico dos pássaros. Isso, sábio, nessa linguagem, ele está mostrando as fases da vida. E cada um de nós que estamos inseridos no reino de Deus, nós precisamos entender que o propósito existencial de Deus para cada um de nós é que a nossa vida não fosse desenvolvida na inércia, ou que fosse uma vida parasitária, ou que fosse um processo de vida vegetativo. Nós vivemos em ciclo, nós vivemos em mutação, nós estamos em transformação. Até biologicamente, se você olhar no espelho, parece que não teve nenhuma mudança. Mas de ontem para hoje já houve mudança nos seus traços biológicos. Psicologicamente, a psicologia diz que nós já nascemos morrendo. A cada dia que passamos, nós estamos em destino à morte. Nós vamos morrendo sem perceber que estamos morrendo. Estamos morrendo ao pouco, e pela psicologia, nós vamos em ascensão até os 35 anos, subimos a escada. Aos 35 anos, chegamos ao topo da escada. 35 anos depois, nós estamos descendo a escada, porque nós vivemos em ciclo. Mas isso não é uma lei natural, isso é uma regência do propósito existencial que Deus traçou na eternidade, antes de nós formos parar no ventre materno ou na manjedoura biológica das nossas mães, que biologicamente chama-se útero. E Deus já tinha traçado tudo isso para nós, porque a nossa vida, ela é uma transformação. A cada dia nós estamos em mudança. A cada dia nós estamos indo para frente, para melhor. Segundo o próprio Salomão, em Provérbio 4,18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, até ser dia perfeito. Então é um processo de transformação. Deus sinalizou esse processo de fase, de estação, de época para cada um de nós, e isso você precisa entender, porque quando você amanhece abatido, não é sinônimo de pecado, é porque você é ser humano, porque ninguém foi gerado para amanhecer 365 do dia sorrindo, fazendo festa, porque na vida ela não é só manhã de alegria, na vida tem suas noites de choro. É Deus ensinando que na vida ela é processo, ela é fase, ela é época, ela é tempo, e para cada um de nós temos que nos adaptarmos e termos consciência dessa verdade. Deus sinaliza isso no processo criativo dele em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, no 4º dia, Deus vai criar as constelações, os luzeiros. Deus vai criar para governar a noite. Deus vai criar a lua.
Deus vai criar as estrelas e Deus vai criar o sol. Mas dentro do método criativo de Deus há uma sequência. Deus primeiro cria o sol para governar o dia. Depois ele vai criar a lua, e depois ele vai criar estrelas. Isso vai aparecer no quarto dia. O número 4 na Bíblia é o número do mundo. Esses luzeiros é o governo do mundo. Tipologicamente é um método tipológico divino, sinalizando que ele iria implantar no reino da graça, na dispensação da graça, para estabelecimento da sua igreja, e para a sua igreja ser edificada e representar o seu reino na face da terra. O sol é o tipo de Jesus. A lua é o tipo da igreja, as estrelas é o tipo do pastor. No entanto, Jesus, o Pai cria primeiro o sol, porque Jesus é o primeiro de todos. Depois vem a lua. O sol nunca vem depois da lua, é a lua que vem depois do sol. Jesus nunca vem depois da igreja, a igreja que vem depois de Jesus. A lua depende do sol para refletir seu brilho, a igreja depende de Jesus para refletir a sua glória na face da terra. Se você quer ver o sol, está lá em Salmos 84, 11, Deus é escudo, Deus é sol. Se você quer ver a igreja como a lua, está em Cantares 6:10. E se você quer ver os pastores como estrelas, está lá em Apocalipse capítulo 1, na mão de Jesus, 7 estrelas, que são 7 líderes, são 7 pastores. Deus sinalizou isso. Mas eu não quero falar das estrelas, nem quero falar do sol, quero falar da lua. Quando Deus fala a lua, que é a representação da igreja, e que é uma representação da nossa estrutura, da nossa vida, você vai ver que Deus não criou a lua estática. Deus criou a lua com 4 fases. Você vai ver que a lua ela tem a fase crescente. Você vai ver que ela tem a fase nova. Você vai ver que ela tem a fase minguante. E ela tem a fase cheia. A lua ela nunca vive a fase cheia. Porque quando ela está totalmente cheia, ela vai minguar. Depois que ela mingua, ela vai viver o novo. Depois que ela é nova, ela vai crescer. E depois que ela cresce, ela vai encher de novo, para minguar, para ser nova, para crescer, para encher, para minguar. É Deus nos ensinando que a nossa vida é por fase. Por fase. Existe um momento na vida que tudo para nós é novo. É a fase nova. É só novidade, é só surpresa, é só alegria. Do novo de Deus, a gente vai para a fase crescente. Crescemos, prosperando, tudo dá certo, há todas as portas abertas, abundância, riqueza, felicidade, casamento, faculdade, estamos crescendo. Agora, depois que crescemos, nós entramos na fase cheia, lagares cheios, celeiros cheios, mãos cheias, coração cheio, alma cheia, e quando a gente acha que ali é o topo, que está tudo cheio, Deus nos leva para o minguante, aí mingua tudo, acaba tudo, seca tudo, fale tudo, fecha as portas de tudo, bate a tristeza, bate o desânimo. Mas sabe por que isso? Isso não é injustiça, isso não é ingratidão, porque se Deus não te levar na fase minguante, você nunca saberá o que é o novo de novo, o que é crescer de novo, o que é encher de novo. Então isso é a vida. Deus sinaliza isso na lua. E de todo esse processo criativo de Deus, metodológico divino, nós estamos com Cantares. É a ideia de Salomão. Salomão entende isso, e ao entender ele faz isso em forma de cântico. E eu vou lhe mostrar hoje alguns retratos da vida, algumas fases da vida. Olhe para o início do versículo 11, vê se você tem aí a palavra inverno. Vê se tem inverno no versículo 11. Vê se tem uma estação chamada inverno no versículo 11. Não tem inverno? Não tem inverno? Essa é a primeira estação da vida que Deus nos leva a viver. A estação do inverno. A estação do inverno, inverno na Bíblia Sagrada, é sinônimo do dia mau. É sinônimo das adversidades. É sinônimo das imposições. É sinônimo daquilo que acontece de contrário em relação ao processo construtivo da história existencial de cada um de nós. É o dia das adversidades. Nem Jesus foi isento disto. Se você ler o Evangelho do Cristo segundo João, você vai ver no capítulo 12, você vai ver escrito assim: e Jesus entrou no templo, porque era inverno. Até ele viveu o inverno. E aonde ele foi buscar refúgio? No templo.
Os crentes pós-modernos, quando o inverno chega, o dia mau chega, a crise chega, a primeira tendência é ir embora da igreja. Jesus não. A primeira atitude de Jesus foi entrar para o templo, porque era inverno. Não tem lugar mais seguro para você viver o dia mau do que no templo. Inverno, ele representa a adversidade, as crises espirituais. O inverno, ele não escolhe pele, ele não escolhe nível social. O inverno chega para o branco, chega para o negro. O inverno chega para o europeu, chega para o africano. Assim são as crises. As crises não escolhem face, não escolhem estado. O inverno não pede licença. Ele não pede autorização para entrar na nossa vida. Quando chega a época dele, ele vai entrando. O inverno não escolhe lugar. Você pode morar no arranha-céu, na beira de uma praia, numa grande capital. O mesmo inverno que chega lá no campo, para o lavrador, para o camponês, para o interiorano, é o mesmo inverno que chega na capital. Assim são as crises. Chega para o sábio, chega para o analfabeto, chega para o lavrador, chega para o doutor, chega para todo ser humano as crises. Elas chegam. E elas vão entrando sem pedir autorização. Você amanhece o dia, você termina o dia anterior, no verão, e de repente, quando você abre a porta do dia seguinte, você está dentro de um inverno. Você termina um processo de um dia, de uma vida, sorrindo, com boas notícias, vibrando, e quando vai para o outro dia, é só lágrima, só dores, só situações destrutivas e negativas. Isso não é que Deus não te ama, é porque você vive fase. Você não é um robô, você é gente, você é filho de Deus. E a vida do filho de Deus é por fase. E quando chega esse momento do inverno, das crises espirituais, é aquela fase de provação, de que as provações vêm de forma torrenciais, como um tsunami, que a lógica humana não tem explicação. Que você faz uma anamnese da história da sua vida, você chega a uma conclusão que você está com a vida no altar, que você está bem com Deus, que você está lutando para ser fiel, está no caminho da obediência, da fidelidade, da santidade. Mas parece que tudo que existe de ruim no planeta Terra desabou em cima de você. Parece que você é a última pessoa do planeta Terra e você está absorvendo tudo que é de negativo como imã, absorve e atrai o metal. E você faz análises, você faz leitura e você não consegue explicar. Ninguém consegue te dar resposta, porque você está mergulhado naquela crise, naquele problema, naquele sofrimento, naquela provação. Psicólogo não tem resposta, psiquiatra não tem resposta, filhos, esposa, parentes, amigos, vizinhos, ninguém consegue dar uma resposta. E às vezes, até o pastor, às vezes, pessoas que você confia não tem resposta. E às vezes o próprio Deus não te dá resposta, que você questiona. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele faz silêncio. E o mais incrível de tudo isso é que você está com a vida no altar e você olha para o seu lado e aquela pessoa que se diz crente, mas que não tem compromisso, que não tem responsabilidade, leva a vida aleatoriamente, que não honra ao Senhor, você percebe que está tudo correndo maravilhosamente com ela. E você está mergulhado em um caos, em uma adversidade, o vento soprando muito forte. E muitas das vezes, por falta de um equilíbrio emocional, aflora algum sentimento. Será que eu estou em pecado? Será que Deus está pesando a mão? Será que Deus está me punindo? Será que Deus não me ama? Não é nada disso. É totalmente ao contrário. É justamente porque Deus te ama. É justamente porque você não está em pecado. É justamente porque você está bem com Deus. Sabe por que você não entende tudo isso que você está vivendo?
O apóstolo Pedro, na primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 12 e versículo 13, versículo 14, ele vai dar a resposta. Por que você vive tudo isso e você não entende? Ele vai dizer o segredo. E o segredo está assim, diz ele no versículo 12: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Tem uma versão que diz para vos tentar, essa não está no original. No original é para vos provar, porque Deus não tenta nenhum dos seus filhos. Quem tenta o filho de Deus é o diabo. Deus prova filhos, Deus prova. Deus prova para aprovar. Deus não aprova para provar, Deus prova para aprovar. Aí a Pedro vai dizer: amados, não estranheis a ardente prova que vem para vos provar, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. O que é essa coisa estranha? É você sair de um dia normal para sua casa, para uma consulta médica, e recebe um diagnóstico. Você tem que ir direto para a sala de cirurgia, porque o que você tem dentro de ti já está avançado. É uma má notícia que chega que um filho, que um parente entrou por um caminho tortuoso, fez uma opção que você jamais imaginaria que teu filho, teu parente, teu conhecido entraria por aquele caminho, usaria aquele tipo de droga, de álcool, que faria aquilo, que cometeria aquilo, e a notícia chega e você não consegue entender aquela coisa estranha. E você, por quê? Não tem explicação. Humanamente não tem lógica. Sabe o que é isso? É que o inverno chegou. E inverno não dá para fugir dele. Por exemplo, nós estamos no mês de julho, considerado no Brasil o mês do inverno. Se você sair daqui e ir para a América do Norte para fugir do inverno, você vai pegar o verão. Mas daqui a 2 meses vai chegar o inverno. E se você estiver no norte, vai vir nevasca, que você não pode sair de casa. Porque de inverno não se foge. De inverno você adapta-se e encara. De crise não se foge. De crise não se esconde. Crise se enfrenta. Não adianta você mudar de lugar, que essa não é a solução. Porque você sai daqui, quando você chegar lá, o mesmo problema está lá. E Deus não te chamou para você ser covarde consigo mesmo. Deus te chamou para você encarar essa crise. Mas você está dizendo: eu não aguento mais porque eu não tenho força. Ele não perguntou se você tem força. Ele só diz: encare a crise, porque a força é comigo. Mas você vai entender porque tudo isso está acontecendo contigo. Versículo 13, ele diz assim: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos. Mas alegrai-vos. Sabe o que ele está dizendo? Você está estranhando, você não entende, você não compreende. Não murmure, não reclame, não blasfeme, não critique, não abra seus lábios com palavra negativa. Pelo contrário, alegre-se, cante, jubile, festeje, celebre e tenha alegria. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tudo isso que você está acontecendo é porque você está sofrendo na sua carne e você está sendo participante do mesmo sofrimento que houve em Cristo Jesus. Não é qualquer pessoa que sente na carne mesmo o sofrimento que Jesus teve. Somente aqueles que têm uma missão específica na face da terra. Somente aqueles que sabem por que estão aqui, por que foram criados, para onde estão indo e aonde vão chegar. Somente aqueles que sabem que foi gerado para fazer uma representação, para representar um reino, representar um governo, plantar uma semente, mudar uma história, fazer a diferença e deixar a humanidade transformada com o reflexo da glória de Deus. Somente esses refletem no seu corpo e no sofrimento. Aí ele diz assim: é porque tudo isso se alegra, porque você está sendo participante do mesmo sofrimento que houve em Cristo Jesus. Você está sentindo as aflições dele. Mas também, quando a glória dele for revelada, você vai se regozijar. Ou seja, você vai dizer que valeu a pena passar por tudo isso.
O ouro mais valioso não é aquele que vai para o fogo. O ouro mais valioso é aquele que fica mais tempo no fogo, até sair todas as impurezas. E ele é chamado de ouro fino, ouro puro. Ele tem maior valor. Entende agora por que você está passando por tudo isso? Aí Pedro vai dizer assim no versículo 14, ele vai dizer assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, maltratado, perseguido, humilhado, passa vexame, envergonhado, ele diz assim: vocês não são malditos, vocês não são desgraçados, vocês não são abandonados, vocês não têm falta de amor, falta de pai, falta de proteção. Sabe quem vocês são? Se vocês estão sofrendo, se vocês estão passando tudo isso, se vocês estão passando tudo isso pelo nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Aí ele vai dizer a razão, ele vai dizer a razão. Sabe por que você é bem-aventurado? Aí ele vai dizer assim, ele usa um pronome pluralizado. É porque sobre vós, ele não disse sobre, embaixo de, ele disse sobre, em cima de. Ele disse, é porque em cima de você foi colocado em você aquilo que não foi colocado nessa pessoa que você acha que é melhor do que você, que está bem, mais bem sucedido do que você. Ela não tem o que você tem, só você tem. É porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Deixa eu lhe dizer algo, que você que me ouve aqui, se você não tivesse a presença do Espírito da glória de Deus, se você não tivesse esse selo de compromisso, de verdade, de altar com Deus, nada disso estaria acontecendo com você. Se você fosse mais um leviano, mais um mundano, mais um carnal, mais um promíscuo, mais um adúltero, mais um corrupto, mais um mentiroso, você estaria na crista da onda de vento em polpa, sorrindo. Você não estaria passando por nada disso, mas justamente porque sobre vós em qualquer um, em qualquer pessoa, ele só coloca naqueles que são resistentes, naqueles que têm estrutura de estar na prova mesmo sem entender nada, mas não reclama, não murmura, não questiona, e consegue dizer: o Senhor é bom, Ele está no controle, Ele está no trono, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele é meu Deus. Nesta fase de inverno, e quem já esteve na Europa, na América do Norte, ou em uma região do sul do país bem fria, você sabe que o inverno, ele domina, ele castiga tanto, que o lugar se torna frio, gélido, e se ele ficar trancado, não tiver ventilação, raio de sol, quem fica ali dentro treme de frio, arrepias, e precisa de alguma coisa, de alguma veste ou de alguma pessoa para poder se aquecer. É justamente quando a crise chega. Quando a crise chega, aquele momento da vida, da fase da vida, que nós somos dominados por um sentimento de solidão, a nossa alma é dominada por um sentimento de abandono, de rejeição, de desprezo, por falta de calor humano. Porque quando nós estávamos no verão, a nossa mesa vivia rodeada de pessoas para tomar suco conosco, comer a fruta, para o jantar, para o almoço, para a festa, para estar na beira do rio, deitado numa rede, ouvindo o som do violão, contando história, porque nós estávamos no verão. Mas quando chega a fase do inverno, que a gente perde tudo, e às vezes não tem nem a roupa do corpo necessária para se aquecer, aquela multidão do verão vão embora, finge que a gente não existe, elas nos transformam em um defunto ambulante, porque elas vão nos assassinar na consciência dela, e a forma dela nos assassinarem é que elas já vão deletando o nosso número, nosso nome da agenda telefônica delas. Elas cortam o caminho da rua da nossa casa, elas evitam se encontrar conosco, evitam falar do nosso nome,
porque elas nos assassinaram na consciência dela. Agora, se você está vivendo isso, não se preocupe, não se desespere. Um dos maiores homens da Bíblia Sagrada passou pela mesma coisa que você está passando, e esse homem foi Davi. Davi disse isso no Salmo 38, no versículo de número 11. Davi vai dizer o seguinte, no versículo 11 do capítulo 38 dos Salmos. Ele diz assim: os meus amigos e os meus propícuos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Amigos e parentes, todos eles se afastaram. Sabe por quê? Por causa da chaga. Quando ele estava saudável, estava todo mundo junto. Mas no momento que apareceu a ferida, a doença, se afastou todo mundo, inclusive parentes. Você precisa entender que a maioria das pessoas se relacionam conosco, não pelo que somos, mas pelo que temos. A maioria das pessoas não nos tratam como ser humano, nos tratam como produto, nos tratam como meios de tirarem vantagens e lucros, nos tratam de uma forma muito banal. E isto é todos aqueles, a maioria que convive está ao nosso redor, independente de amigos, de trabalho, de escola, vizinho e até mesmo parentes. Porque na verdade nós não temos amigos. Amigos passam no pente fino, são poucos. A maioria que vive conosco são igual a Pedro, fazem voto de fidelidade e diz assim: se precisar, você estiver correndo risco de vida, eu morro no teu lugar. Mas nas escondidas nega a gente 3 vezes. Diz que não nos conhece e nunca andou com a gente. E esses tipos de pessoas, quando te encontram no caminho, elas mudam de faixa, mudam de lugar, achando que você vai pedir um dinheiro emprestado, achando que você vai pedir um prato de refeição, achando que você vai pedir uma bolsa de alimento. E no fundo, quando você está no inverno, você não quer dinheiro, porque o dinheiro não vai resolver. Você não quer alimento. O que mais você quer é de uma mão amiga para encaixar você, só para te aquecer e para dizer: você não está só, eu estou com você. Está aqui meu ombro, pode derramar as lágrimas. Eu estou aqui o tempo que você precisar, porque tuas dores são as minhas dores, tuas lágrimas são as minhas lágrimas, tuas aflições são as minhas aflições, sua adversidade é a minha adversidade, sua prova é a minha prova. Mas quando chegar o tempo da tua vitória, será a minha vitória. Mas desaparece todo mundo, e você fica tremendo como um indigente, como um abandonado. Seu telefone não toca, a campainha não toca, não chega uma mensagem, não chega um aviso. Parece que só existe você no planeta Terra. É porque o inverno chegou. É porque o inverno chegou. É porque o inverno chegou. Aleluia. E isso vai agravando, senhores, vai agravando. Porque quando o inverno ele é cruel, ele domina tanto, a friagem é tanto, torna-se tudo úmido, que o único odor que a gente sente é de mofo. É de mofo. Existe um momento na nossa vida que a crise é tão grande que nós somos identificados pelo cheiro de mofo. O que é o cheiro de mofo na nossa vida espiritual? São as falsas acusações. Representam as falsas acusações. São aquelas pessoas que não entendem o propósito de Deus na nossa vida. Não sabe por que Deus permitiu nós estarmos vivendo aquela experiência. E aquela pessoa assume uma posição de juiz, sem autorização de Deus, para poder julgar a nossa vida. Aí levanta um e diz: ele está assim porque está em pecado. Outro diz: está assim porque a mão de Deus está sendo pesada. Está assim porque está bebendo o cálice da ira de Deus. É Deus que está punindo, ele está sendo pesado na balança de Deus. É Deus que está pesando ele e começa a nos julgar, sem entender o propósito de Deus.
Olhe para mim aqui agora, porque eu estou autorizado por Deus, por Jesus Cristo e banhado pela sua graça. Em toda a Bíblia Sagrada, Deus nunca te deu direito de julgar a vida do teu próximo. A Bíblia, Paulo diz que Deus te dá direito para julgar o mundo. Nós julgaremos o mundo, mas você não tem direito de julgar a vida do seu próximo. À luz da Bíblia Sagrada, Deus te chama de filho, mas não te chama de juiz. A Bíblia diz que Deus te chama de sacerdote, mas não te chama de juiz. Te chama de profeta, mas não te chama de juiz. Te chama de templo do Espírito Santo, não te chama de juiz. Te chama de estrela de Deus, mas não te chama de juiz. Te chama de príncipe, mas não te chama de juiz. Te chama de vaso de Deus, mas não te chama de juiz. Te chama de menina dos olhos do Senhor, mas não te chama de juiz. Te chama de corpo de Cristo, mas não te chama de juiz. Te chama de exército de Deus, mas não te chama de juiz. Te chama de templo do Espírito Santo, mas não te chama de juiz. Te chama de mais do que vencedor, mas não te chama de juiz. Te chama de justo, de fiel, de amigo, de santo, de eleito, de predestinado, de abençoado, bem-aventurado, mas não te chama de juiz. Jesus te chama de sal da terra, mas não te chama de juiz. Jesus te chama de luz do mundo, mas não te chama de juiz. Jesus te chama de amigo, mas não te chama de juiz. Os salmos te chama de cedro do Líbano, mas não te chama de juiz. Te chama de palmeira, mas não te chama de juiz. Te chama de adorador, mas não te chama de juiz. Te chama de cidadão do céu, mas não te chama de juiz. E chega Paulo em Romanos 14:4 diz assim: quem és tu que julga o servo alheio? E chega Jesus e vai dizer assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Deixa eu falar com vocês aqui, crente. Se você não entende o que está acontecendo com essa pessoa que está ao teu lado, não abra sua boca para julgá-la. Se você não pode orar por ela, fique em silêncio. Se você não pode jejuar por ela, fique em silêncio. Se você não pode estender a mão amiga em favor dela, fique em silêncio. Porque você não sabe o dia do amanhã. A vida é como uma roda gigante. Hoje você está em cima, mas a roda não está parada, ela está girando. E amanhã esse que está embaixo pode estar em cima e você está embaixo. Hoje essa pessoa que você está julgando está no inverno e você está no verão. Mas amanhã ela pode estar no verão e você está no inverno. Você não sabe o dia do amanhã. Se você não pode orar por ela, deixa que com ela Deus trata. Deixa que com ela Deus se relaciona. Deixa que ela Deus cuida. E quando o inverno chega, senhores, quem já esteve no norte da América e na Europa sabe muito bem, o inverno é tão cruel que ele não respeita o tamanho das árvores e nem a idade dela, e nem o tamanho, nem a idade, nem a força. Ele vem, pode ter o tronco mais largo e o tamanho mais alto, mais comprido que for. Ele vem e depena toda a árvore, tira as folhas, tira as flores e tira os frutos. E quando você olha, você só vê o esqueleto da árvore. Você não vê nada. Quem não entende da botânica diz: está morto. Isso aí nunca mais vai dar nada, porque só vê o esqueleto. Ela está na casca e no tronco. Existe circunstância que o inverno é tão cruel na nossa vida, que o inverno tira tudo de nós. A crise tira tudo. Tira a nossa aparência, deforma a nossa imagem social, tira o brilho do nosso rosto, tira a motivação, seca o nosso fervor espiritual, tira o apetite. Você não quer comer, não quer beber, não quer sair, só trancado. Tira suas forças, que você não aguenta nem com a própria carne do corpo. E quem olha para nós e diz assim: acabou, morreu, é o fim, não tem mais jeito. Aí eles definem a gente o seguinte:
está na pele e no osso, porque só vê casca, só vê esqueleto, e já encomendam o nosso velório, já começam a prever o dia do nosso sepultamento e onde seremos enterrados, porque estamos na pele e no osso. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui para vocês, à luz da Bíblia, profeticamente. Aquela árvore frondosa, que o inverno tira a folha, tira as flores, tira o fruto, e que só fica na casca, que dizem que está morta, ela só tem a aparência que está morta, mas ela não está morta, porque o inverno consegue tirar tudo de uma árvore, mas ele não consegue fazer duas coisas na árvore. Primeiro, ele não consegue secar o caule da árvore. Ela tem a aparência que está morta, mas ela não está, porque ela tem uma seiva chamada caule dentro dela que mantém viva. Deixa eu dizer algo para você que me ouve aqui. Aqueles que disseram que você está morto, que acabou, estão equivocados. Você só tem a aparência que está morto, mas você não está morto. Sabe por quê? Porque ainda há uma seiva divina dentro de você. É o bendito Espírito Santo. Talvez você hoje amanheceu abatido, desiludido, enfraquecido, e você amanheceu de hoje: eu não vou no culto, é meu último culto, eu não quero saber mais, eu não aguento mais. E você chegou aqui se arrastando e dizendo: eu não digo amém, eu não dou glória a Deus, eu não vou dizer o aleluia. Mas você conseguiu chegar e você está aqui, seu semblante já mudou, seu rosto já é outro, e você já começa a cantar, você já começa a levantar a mão, você já começa a sorrir. Sabe por quê? Porque você só tinha a aparência que estava morto, mas não estava morto, porque há uma seiva dentro de você, e essa seiva é a presença do bendito Espírito Santo. E você levantou a mão. Você sabe por que você levantou a mão? Isso não é uma reação mecânica biológica tua, é porque existe uma presença dentro de você que levantou a mão por você e que fez você levantar a mão. Sabe por que você diz aleluia? Sabe por que você diz glória a Deus? Sabe por que você diz que Jesus é o Senhor? É porque tem uma seiva dentro de você, que por mais que você esteja amargurado, abatido, desiludido, ferido, coração sangrando, essa presença começa dentro de você a dizer: amém, louvado seja Deus, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, aleluia, glória ao Senhor. E aquele culto, aquela presença vem de dentro para fora e vem te dominando. Daqui a pouco você, sem perceber, você está com a mão para cima, lágrima descendo. Sabe por que a lágrima jorra? Porque seiva é líquido, a seiva é líquido, a presença do Espírito está dentro de você. É por isso que você está me ouvindo aqui hoje, porque se você não tivesse essa presença, essa seiva, você não estaria aqui hoje me ouvindo. É porque os céus estão abertos sobre nós hoje nesse santuário. E a nuvem da glória de Deus baixa nesse lugar. E a mão de Deus está estendida sobre nós hoje aqui. Porque algo sobrenatural está acontecendo no Arraial dos Santos.
E as feridas estão sendo saradas. Porque o milagre começa a acontecer a partir de agora. Ai, como eu tinha que falar convosco, mas minha alma geme e está apetitosa para ouvir o Eli Soares, e eu vou parar aqui. Eu também não vou continuar, senão o pastor J. Marcos não me traz o ano que vem. Vou deixar o restante para o ano que vem, para tu me trazer o ano que vem. Mas eu vou parar aqui com uma promessa. Fique de pé, que eu vou dizer para vocês o que Deus vai fazer com a vida de vocês a partir desta noite. Olhe para o texto, olhe para o texto. Olha para o texto. Vai lá no inverno, vai no inverno. Vai para o inverno, que eu vou profetizar, vou mostrar o que Deus vai fazer com vocês a partir de agora. Olha aí para o inverno. Vê se tem um verbo conectado à estação inverno. Vê se tem um verbo passar. Vê se tem um verbo passar aí no inverno. Vê se tem. Não tem um verbo? Agora vê se esse verbo está conjugado no presente ou no futuro. Veja se diz assim: o inverno passará, passará o inverno. Ou veja se já é uma notícia: eis que passou o inverno. Vê se o verbo não está no passado. Levante suas mãos que eu vou profetizar agora. Receba essa palavra. Todo inverno, ele tem um tempo para começar, mas ele também tem um tempo para sair. Ele tem início, meio e fim. E o profeta, o sábio, está dizendo: eis que passou o inverno. Deus te trouxe hoje a esse julho de renovação para te dizer que hoje é a tua última noite de crise, é a tua última noite de sofrimento, é a tua última noite de lágrima, é a tua última noite de perseguição, é a tua última noite de humilhação, de vexame. Sabe por quê? Eis que passou o inverno. Hoje cessa, cessa. Você pode levantar as suas mãos. 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 Enquanto ele se prepara, eu vou te dar a última revelação. A penúltima de todas. Sabe o que é o que o inverno não consegue fazer da árvore? Primeiro, ele não consegue secar o caule. E segundo, ele não consegue matar a raiz. Ela pode estar seca, mas a raiz está ativa. Sabe por que você está aqui? Apesar da luta, sobe, desce, levanta, cai, cai, levanta. Sabe por quê? Porque a crise não consegue matar a sua raiz. E hoje você pode dizer igual a Paulo: eu sei em quem tenho crido. Hoje você pode dizer igual a Jó: ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque eu sei
sei que o meu Redentor vive. Você pode adorar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Levante as suas mãos o mais alto que você conseguir. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Seja no inverno, seja no verão, você está pronto para adorar a Deus independente da situação. A nossa adoração não precisa estar condicionada ao que Deus pode fazer por nós. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Será que a igreja pode adorar a Deus aqui hoje? Independente da estação que você esteja vivendo, Ele continua sendo Deus. Levante as suas mãos nessa noite e declare: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se nada for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu o adoro pelo que Ele faz. Eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz. Eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Só quem pode cantar isso nessa noite, cante. Se Deus quiser. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a doença vier, se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Se o inverno passar, Ele é Deus. E se não passar, continua sendo Deus. Será que aqui existe um povo que pode adorar a Deus simplesmente pelo fato de Ele ser Deus? Levanta sua mão e glorifica a presença dEle nessa noite. Será que você pode aplaudir a esse Deus, meu irmão? Aplauda Ele.